O tratamento espiritual da depressão de Anselm Green, 13ª parte. Procurar em si próprio a culpa de tudo. Os indivíduos depressivos padecem com seus sentimentos de culpa. Em todo e qualquer conflito que manifesta-se ao seu redor, instantaneamente procuram a culpa em si mesmos. Nos indivíduos mais idosos, sobretudo, os sentimentos de culpa são a característica predominante de sua depressão. Ao refletirem em seu passado, veem somente os seus erros. Diversas vezes são dilacerados por sensações de culpa e julgam-se indivíduos ruins. Eles têm a sensação de não conseguir consertar os seus erros. Sistematicamente, não conseguem crer no perdão por serem guiados por uma lei interior que lhes apontam que paguem pela culpa. Frequentemente, engrandecem as falhas de sua juventude. Eles dizem a si mesmo e a cada conselheiro que pretenda lhes ajudar a crer no perdão. Eu sou ruim, não mereço ser feliz, preciso ser castigado pelos meus pecados. Grande parte dos cristãos que recebem uma imagem desfavorável do Criador orbitam regularmente ao redor de sua culpa. Até mesmo os seus sentimentos depressivos são vivenciados com culpa. Em síntese, como cristãos deveriam ser contentes, alegrar-se com a salvação pelo Messias. Porém, as referidas autocensuras não libertam esses indivíduos de sua depressão, mas afundam-nas ainda mais nela. Há sentimentos de culpa patológicos e neuróticos sem relação alguma com a culpa real. Estes indivíduos frequentemente não conseguem ler a Bíblia porque sempre se atêm aos espaços que se referem à culpa. Em razão disso, sentem-se ainda piores após a leitura da Bíblia. Ao ouvirem o sermão na missa ou ao acompanharem as palavras que expressam a culpa. Para poderem viver com isso, encobre os sentimentos de culpa com tarefas exageradas ou através da autodestruição. Não se permitem nenhuma diversão e almejam libertar-se de sua culpa ao longo de um rígido comportamento ascético de contemplação. Geralmente, seguir uma religião torna o indivíduo menos suscetível a depressões. No entanto, há uma espécie de religiosidade que facilita o surgimento da depressão. Trata-se da religiosidade que orbita perenemente ao redor da culpa que faz aparecer nos indivíduos a sensação de serem maus pecadores, aumentando a culpa a cada momento. Para os indivíduos que crescem em grupos religiosos que vivem lhes imputando sensações de culpa, vale: quanto mais religioso, mais depressivo. A mensagem do Messias é o perdão. O Messias anunciou aos homens o amor misericordioso e remido do Criador, para se libertarem do seu juízo interno intolerante, do religioso superego que os reprime constantemente. Um terceiro grupo de indivíduos que sofre de depressões por terem reprimido a sua culpa. Esses indivíduos carregam uma culpa verdadeira, porém, não enfrentam a sua culpa. Eles se tranquilizam dizendo que, afinal, os outros fazem a mesma coisa. Fairchild expõe o caso de um representante que se queixou de sentimentos depressivos, de desânimo, inércia e falta de interesse pelo seu trabalho. Após algumas sessões de aconselhamento, ele finalmente confessou manter uma relação extraconjugal com uma colega de trabalho. Ele acreditava que isso não tinha relação alguma com a sua depressão. Afinal, muitos indivíduos tinham amantes e isso não era nada demais. Apenas após algumas outras sessões, ele conseguiu reconhecer e vivenciar os seus sentimentos de culpa e optou por terminar a relação extraconjugal. Logo após, a sua depressão também desapareceu. De quando em quando, a depressão aponta para sentimentos de culpa reprimidos. E então, a tarefa corresponde a enfrentar a culpa, crer no perdão, mas, ao mesmo instante, colocar a sua vida novamente em ordem. Ruedi Rothschild, jornalista suíço que foi citado em outro episódio destes vídeos e que reconhece a depressão por experiência própria, escreve sobre os sentimentos de culpa durante a depressão. Em minhas fases depressivas, os sentimentos de culpa eram bastante intensos. Tinha-se a sensação totalmente real de ser culpado por alguma coisa.
Eu me sentia responsável e culpado por qualquer mal-entendido ao meu redor. E ele relata de um grupo de jovens cristãos fechado no qual ingressou aos 15 anos. Ali falava-se frequentemente em culpa e em que um Deus que castiga. Assim, os indivíduos sentiam-se culpados por todo e qualquer pensamento que tinham. Ao contrário de fazer as pazes com as suas próprias sombras, condenavam-se por elas. Husserl escreve: os sentimentos de culpa podem revelar-se verdadeiramente destrutivos. Eles se fixam no cérebro como ácido. Constantemente, mães e pais depressivos sentem-se culpados por não terem dado conta dos filhos. E todas as tentativas de esclarecê-los que não existe motivo para carregar todo o peso de culpa falham. Uma mãe que se sentia culpada com relação ao seu filho e muitas vezes conversava com amigos que procuravam tirar-lhes os sentimentos de culpa, escreve: quando nos sentimos mal, não conseguimos acreditar nisso. Nos Salmos, encontramos pessoas que giram em torno de sua culpa. Às vezes, suas autocensuras aparentam-nos exageradas. Assim, um orador se queixa no Salmo 38. Não existe coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado, pois já as minhas iniquidades sobrepassam a minha cabeça, como carga pesada, são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas, por causa da minha loucura. Estou encurvado, muito abatido, ando lamentando todo dia, porque as minhas ilhargas, abdômen, estão cheias de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido pela inquietação do meu coração. O orador crê que a sua doença tem relação com a sua culpa e, ao mesmo instante, ele vivencia a si próprio e o seu corpo de forma negativa. A culpa não somente o reprimiu, como também cobriu seu corpo com feridas repulsivas. O corpo doente é tão rejeitado como a própria atuação, supostamente integralmente pecaminosa. No Salmo, o primeiro elemento da cura ocorre quando o orador expressa a Deus tanto a si próprio quanto a situação em que se encontra em virtude dos sentimentos de culpa. Em seu desespero, volta-se para o Criador. Ele espera que o Criador o veja e avalie corretamente a sua realidade, que, diante de Deus, ele encontre uma nova visão sobre si mesmo. E ele toca o desejo, contido em seus sentimentos de culpa, de ser inteiramente amado pelo Criador e de conseguir amar a si próprio. E então ele ora: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não é ti, é oculto. Ele torna a relatar o Criador a perseguição dos blasfemadores, o abandono dos inimigos e companheiros. E então ele confessa em meio ao seu desespero: porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Acompanhando indivíduos depressivos, dilacerados pelos sentimentos de culpa, de nada adianta minimizar os sentimentos de culpa ou passar a mensagem: você não precisa sentir-se culpado, não há culpa. Quando eu reajo desta forma, o depressivo não se sente levado a sério a conversar com ele a respeito. Ao poder falar a respeito dos seus sentimentos de culpa, o diálogo muitas vezes permite um novo enfoque. Subitamente, o indivíduo sente que não é o único culpado nesta ou naquela situação. E, eventualmente, surjam outros sentimentos resultantes de seus sentimentos de culpa: a incapacidade de viver como gostaria, a raiva contra si mesmo por não conseguir realizar os seus ideais, uma baixa autoestima, um desapontamento perante Deus, inveja de todos que se encontram em uma situação melhor, a ambição de fazer tudo corretamente e o desgosto de uma educação em que os pais sempre lhes transmitiam sentimentos de culpa. Ao mencionarmos a respeito desses sentimentos, os sentimentos de culpa se relativizam e somente então eu posso conversar com o indivíduo sobre o perdão de Deus e sobre o fato de ele necessitar perdoar a si mesmo para libertar-se da carga de sentimentos de culpa que ele carrega consigo e que o deprime. Perdoar a si próprio é ainda mais difícil para indivíduos depressivos.
Meras ordens não o ajudam frequentemente. Os rituais são uma boa ajuda para livrar-se das constantes autocensuras. Existe, por um lado, o costume da confissão, em que o sacerdote coloca as mãos sobre quem está se confessando e, em nome do Messias, o absolve. O costume da confissão não é de fácil acesso para qualquer um. Existe também a possibilidade de se escrever ou desenhar o sentimento de culpa ou a sobrecarga em uma pedra para, então, arremessá-la fortemente em um lago ou rio. Ou, então, podemos anotar aquilo pelo que nos repreendemos para, em seguida, queimar a anotação ou enterrar um objeto que representa simbolicamente a culpa na terra e plantar uma árvore ou flores por cima. O que crescer ali passará a nos lembrar que não devemos vasculhar mais a culpa passada, mas deixá-la enterrada para sempre. A culpa se transformou em algo que traz frutos e se torna uma bênção para os outros indivíduos.